Nós estamos no aeroporto Bartolomeu Lisandro, mais precisamente no Aeroclube. Estou com o Alan Vargas, que é o gerente da 5ª Superintendência, seção da Serra, gerência regional da Serra, que cobre aqui a nossa área do Norte Fluminense. Alan, como é que está a situação das águas nesse momento? A informação que a gente tem é que as águas já estão baixando lá em Lagoa de Cima, embora ainda não tenha ainda viabilizado o retorno das pessoas às residências, mas as águas já baixaram um pouco. A nossa temeridade no momento é o tempo, a gente está com vento sul hoje e previsão de mais chuva. E nós temos um índice pluviométrico na região que possa dizer se daqui para frente vai ser pior, melhor, vai parar? Como é que vai ficar essa situação de chuva por aqui? Bom, normalmente as chuvas são mais intensas no mês de dezembro. Desta vez a gente teve essa precipitação aí, pelo que a gente recolheu de informação, com algumas usinas e até mesmo informações de pluviômetros oficiais. Na região aqui de Campos choveu em torno de 400 milímetros no mês de novembro. E na região de Lagoa de Cima, 800 milímetros. E o normal aí é em torno de 100, 100 e poucos milímetros em novembro. Quer dizer, a gente teve chuvas aí quase 8 vezes acima do esperado para o mês de novembro. Esse índice pluviométrico é medido em milímetros? Milímetros. E ele é igual em todo o país? Não. Existe uma variação, existe aí as isoetas de chuva, e de acordo com cada região, com cada curva que se levanta, você tem uma característica de pluviosidade. Tá, porque nós temos aqui um pluviômetro lá no Imbé, né? A informação que eu tive desses 800 milímetros foi com o pessoal da usina Paraíso. Eles têm um pluviômetro dele? Eles têm um problema nas fazendas lá e a medição foi dada por eles. Né? E tá, assim como a medição daqui também, em torno de 400 milímetros, foi dada por eles, foi dada pelo pluviômetro ali da Universidade Rural, e outros em Sapucaia, parece que choveu menos um pouco. Em Santa Cruz também a chuva andou em torno de 300, 400 milímetros. O que o senhor deve ter ciência é que o pluviômetro da UNED está disponibilizado pela internet. A gente pode acessar o painel do pluviômetro da Estação Meteorológica da UNED. E na noite de segunda-feira, de 5 horas da tarde até 2 horas da manhã, choveram 210 milímetros. Eu não tinha essa informação, mas eu estou te falando sobre precipitações acumuladas no mês de novembro. Né? Sim, mas o volume d'água em 6, 7 horas foi um absurdo também. Exatamente, é uma concentração muito grande de chuvas. O que a gente observou, e eu estava até um dia na rua, é que chovia constantemente, ou chovia muito ou chovia menos um pouco. Mas choveu constantemente, aí 4, 5 horas chovendo constantemente, com pancadas muito fortes de chuva. Mas não foi essa chuva aqui responsável pela cheia do Rio Uraí? Não, teve uma chuva também muito intensa, no sentido de ser um grande volume em pouco tempo, na bacia da Lagoa de Cima, lá no Rio Imbé. Muito bem, não há nada que possa ser feito para evitar isso no futuro próximo distante? Bom, eu não sei se existe alguma maneira de se controlar. Quem homogeneiza essas precipitações, geralmente, a vegetação, uma intensa vegetação, uma área com extensa vegetação, ela costuma homogeneizar o clima. Né? E a gente tem aqui uma grande área, sem muita cobertura vegetal, quase nenhuma, e suspeita-se que essa modificação que houve em todo o aspecto da região seja causadora desses volumes abruptos de chuva. Nós conseguimos identificar um morador em Lagoa de Cima que disse que em 1927 a água chegou daquela altura. Então por isso que todo mundo diz que isso nunca aconteceu antes. Exato. Então aí teríamos então uma recorrência de quase 100 anos, né, dessas chuvas. Tem informações de que as obras que o DNS planejou por aqui, ele calculou chuvas de recorrência de 100 anos. Né? Se essas chuvas não ocorreram nesses últimos 40 anos, nos próximos 60 elas são muito mais possíveis de ocorrer. Exatamente porque a recorrência é esse período que leva para um fenômeno se repetir. Então existe uma grande preocupação. A gente tem observado que, por exemplo, as águas de março estão chegando a maio, tem tido na região volumes consideráveis de chuvas em maio, e cada vez mais em grandes volumes em menor tempo, ou seja, cada vez mais intensas. Eu pelo menos não tenho conhecimento dessa questão climática, o que está diretamente gerando isso, mas tem se observado esse fenômeno. Muito bem, agora essa é a questão da natureza que a gente não tem como impedir. Mas além disso, ainda aconteceu que alguém fez um dique e represou a água. Diques aqui na região não são exatamente uma novidade para quem trabalha nessa área de recursos hídricos na área de lagoas. Vários diques. Essas observações foram feitas a partir de um pedido do Ministério Público de, no momento da grande inundação da Lagoa de Cima, se verificar no trajeto do Rio Uraí, que é o único responsável pela drenagem daquela área, o que poderia estar obstruindo a vazão ou o que a gente poderia mexer para melhorar a vazão do Rio Uraí. E aí a gente, no sobrevoo, foi identificando alguns pontos de transbordamento, inclusive, pontos do Rio Uraí jogando para a planície, pontos da planície jogando para o Rio Uraí, todos eles sobre os diques,
E nos deparamos finalmente lá chegando na Lagoa Feia com o dique, que hoje a gente está sabendo que é o dique do Louro, que é o dique que pela posição que ele tem com o rio Ururaí, ele barra frontalmente a chegada do rio Ururaí na Lagoa Feia. Aliás, uma construção espetacular. É, uma construção segura, porque não ruiu até então, né? E pelos cálculos também feitos aí por especialistas que analisaram a área, algo em torno de 4.000 hectares. Né? 4.000 hectares? A informação não é minha, foi uma estimativa que foi feita aqui. É uma muralha da China? É quase a muralha da China. Tivemos lá, você tem níveis de água. Hoje pela manhã, o vento estava provocando marolas que estavam jogando água por sobre o dique, de um lado no lado do rio Ururaí, e do outro lado, imediatamente após, quase 2 metros de nível, não seco, mas sem volume considerável de água, sem espelho d'água contínuo. Isso significa, então, que com essa explosão que vai acontecer agora, que vai abrir esse dique, pode auxiliar, então, na vazão da água que está lá em Ururaí? O que se espera é que essa abertura nesse caminho possibilite um rebaixamento ou então até mesmo uma melhoria da velocidade de escoamento das águas que estão a montante na Lagoa de Cima. Sobre esse cidadão que construiu esse dique, pesa alguma multa, alguma sanção, de acordo com as nossas leis vigentes? Não foi feita nenhuma notificação no sentido de multá-lo, mas de avisá-lo, até por conta do regime de emergência, que está declarado e que foi constatado, está todo mundo sabendo disso já. A multa é um procedimento administrativo punitivo por uma irregularidade cometida. E a preocupação no momento foi realmente de tentar se melhorar a condição de escoamento do rio Ururaí. Muito obrigado, sucesso para o senhor. Muito obrigado a vocês. Um abraço.